Nos últimos meses, nós vimos uma crescente no IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociáveis da Bolsa de Valores. O IFIX ele mede justamente a média desse mercado. A gente percebe que no mês de abril isso foi o contrário, os fundos estão caindo. O que será que está acontecendo? Será que tem muita inadimplência? Será que tem algumas notícias ruins? Ou será que, por um outro lado, a renda fixa começou a ficar mais atrativa? Vamos conversar aqui nesse vídeo sobre a atratividade da renda fixa. Fiz algumas simulações para a gente, comparei com um fundo imobiliário para você perceber onde se enquadra melhor e onde se encaixa mais o seu perfil de investidor, porque aqui você está no Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. E esse vídeo é dedicado também a uma matéria que eu vi no site InfoMoney dizendo o seguinte: luz amarela para os FIIs, para os fundos imobiliários, o mercado avalia o impacto da escalada dos juros sobre os fundos imobiliários. Isso porque aquela correção que o IFIX fez, correção negativa, ou seja, estava numa crescente, depois em mês de abril ele teve essa queda, diminuindo um pouquinho o índice, diminuindo um pouquinho o valor das cotas, causando volatilidade no preço das cotas dos fundos imobiliários. Isso causa um pouquinho de burburinho aí no mercado, mexe com nós investidores e a gente se questiona: o que será que está acontecendo para que isso possa ter se exemplificado nos nossos fundos imobiliários? Será que deixou de ficar atrativo? Será que há um risco que nós não estamos vendo? Então, alguns pontos que a gente tem que pautar aqui antes da gente fazer as nossas simulações é o seguinte: é porque a rentabilidade da renda fixa começou a ficar mais atrativa, tá certo? Ainda mais dos títulos públicos. Nos últimos 12 meses, a gente chegou numa média de 12% de rentabilidade. Isso, quando a gente analisa os tesouros, o IPCA mais 6, por exemplo, aí você gera esse parâmetro do seguinte: então eu tenho uma renda fixa que me pagou mais ou menos 12% ao ano, e eu tenho fundos imobiliários que, se tudo der certo, pagam em média 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. O investidor ele migra o seu capital para onde há maior rentabilidade e mais segurança. Então, quando você compara a renda fixa com a renda variável dos fundos imobiliários, a renda fixa ela é mais segura para o investidor do que os fundos imobiliários. Se eles pagam mais ou menos a mesma coisa, por que o investidor vai ficar com o seu dinheiro nos fundos imobiliários ao invés de colocá-los ele ali na renda fixa, que seria um parâmetro muito mais seguro, né? Então, isso fez essa queda do IFIX acontecer. E, juntamente com isso, o outro ponto que também fez com que ficasse mais atrativos os investimentos de renda fixa é por questões, justamente dos riscos, né? Então, a remuneração cresce à medida que o mercado enxerga riscos nos investimentos aqui no Brasil, tá? Outro ponto importante também para a gente analisar é a taxa de juros americanas. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vinha com umas ações de queda de taxa de juros ou estabilização. Isso faz com que o mercado veja atratividade nos investimentos aqui no Brasil. Só que o que acontece é o seguinte: essa estabilização dos juros americanos pode demorar muito mais tempo, e quando se demora muito mais tempo, os juros lá continuam altos, fazendo com que os investimentos de renda fixa no exterior se tornem mais atrativos. Então, o dinheiro que estava aqui começa a migrar para os Estados Unidos, ou o investidor americano prefere colocar o seu dinheiro em renda fixa lá, rendendo uma boa porcentagem em dólar, do que colocar num ativo de risco. Isso, mais uma vez, faz com que haja queda nos nossos investimentos, na Bolsa de Valores e nos fundos imobiliários. Então, o juro americano ele impacta diretamente os seus investimentos e os seus dividendos, os seus valores dos fundos imobiliários e das suas ações. Por isso que é importante a gente saber de tudo isso, tá certo? E a gente tem que entender também que há um certo momento para se investir em renda fixa ou investir em renda variável. No momento, percebe-se mais atratividade, porque está se pagando ali alguns títulos do Tesouro IPCA mais 6. Eu trouxe aqui para nós alguns exemplos. Lembrando que são só exemplos, não é uma recomendação de investimento. Eu só estou te orientando para que existem outras classes de ativos que você deve estar ligado aí nos seus estudos, tá certo? Então, colocando aqui o IPCA mais 2029, por exemplo, ele paga uma taxa de IPCA mais 6,06. Então, o investidor ele olha essa taxa aqui e vê: tá, eu vou investir em um fundo imobiliário que paga 0,81% ao mês, né? Ou seja, de quase 12% ao ano, ou eu vou
investir aqui no Brasil, que me paga uma taxa de juros que já é elevada, aí ainda mais 6%, né? Então ele pode comprar esse investimento aí por R$ 3.166,77 a cota inteira, ou a fração dela por R$ 31,66. Ponto positivo, um ponto de atenção que você deve analisar para investir nisso. A data de resgate é 15/5/2029. Então, o seu investimento, de certa forma, ele fica meio preso a essa data. Você pode resgatar antes, sim, mas corre o risco de você ter a marcação a mercado e não receber todos os juros que foi prometido aqui desse IPCA mais 6,06. Outro ponto importante, se a nossa taxa de inflação cai muito, né, se o IPCA cai, a sua rentabilidade também ela vai cair, porque aí o IPCA mais 6,06, você vai ter o 6,06, mas esse IPCA vai ser ondulatório. Então esses são os dois pontos que você deve analisar como investidor para ver essa atratividade, e o mercado vê que isso, de certa forma, apesar disso, é atrativo. Então eu fiz uma simulação aqui para a gente, se fôssemos investir R$ 3.166,77 pelo período todo dos 5 anos, né, para resgatar em 15/5/2029, e a gente teria aqui um rendimento total com esse valor de R$ 4.617,05. Desse valor, que me rendeu verdadeiramente de juros foi R$ 1.450,28. Aqui a gente tem algumas taxas. A gente tem a taxa de imposto de renda de R$ 264,50 e tem a taxa de custódia da B3 de R$ 40,01. Então, de R$ 4.930, que seria um rendimento final, passamos a ter R$ 4.617,05. Só que só de juros, né, desses rendimentos foi R$ 1.450. Então esse seria um rendimento ali após todo o período, tá? Se a gente analisa esse rendimento ou os rendimentos de renda fixa com os outros indexadores, por exemplo, se eu pego o IFIX ou o Ibovespa, nos últimos 5 anos, esse rendimento que chama IMAB, né, que são esse índice que mede o IPCA+, ele rendeu 49,24%, batendo ali no IFIX, 36,10%, e batendo no Ibovespa, 32,28%. Então isso abre um grande alerta. Você pensa assim, poxa vida, será que os meus investimentos em fundos imobiliários não estão nem batendo a renda fixa, né? Será? Eu achava que eu era um investidor inteligente, eu achava que eu estava conseguindo ali me basear nos influenciadores, nos grandes economistas, e eu não consigo vencer nem o IMAB, né, nem o IPCA+, então devo vender todos os meus fundos imobiliários e jogar isso em renda fixa? Calma lá, vamos explicar direitinho que índices são apenas índices. A sua carteira de investimentos individual, ela é individual, então depende dos fundos que você escolheu e depende do momento em que você comprou esses fundos. Se você pagou muito caro, se você pagou mais barato, isso também serve para as ações, porque a rentabilidade também está associada a isso. Para exemplificar, eu trouxe o seguinte, eu trouxe aqui para a gente que vamos pegar o mais famoso, que é o MXRF, que nos últimos 12 meses pagou 12,80% de dividend yield. Quando a gente mede ele desde o seu início, né, dos últimos 5 anos, por exemplo, a gente percebe que o MXRF venceu o IMAB, né? Então não são todos os fundos imobiliários que perdem para renda fixa. Alguns fundos eles vencem com louvor. No caso, o MXRF teve uma rentabilidade de 74,9%, enquanto que o IMAB, ou seja, o IPCA+, daquele que eu exemplifiquei, teve um retorno de 49,24%. O IFIX teve 36,10%. Então, se eu fico preso no IFIX, eu tenho uma rentabilidade muito aquém daquilo que é a carteira individual de cada um. Então, por isso que é bom você acompanhar os vídeos aqui, é bom você acompanhar os estudos sobre os fundos imobiliários, sobre os seus investimentos, para ver se está sendo rentável no momento ou se você está escolhendo os bons fundos, né? Aqui nesse caso exemplificado, até então, o MXRF venceu, né? Apesar do seu preço, ele venceu ali os títulos de renda fixa, tá? Então, um ponto importante também da matéria que eu achei bem legal do professor Baroni dizendo é o seguinte, que ele é o head de pesquisa do DFIS da Suno, né? No momento de maior aversão, o risco pode levar à volatilidade dos fundos imobiliários. Eu vejo isso como oportunidade para os bons fundos, né? Mas o investidor deve levar em consideração longo prazo a estratégia inicial de investimento. O que ele quer dizer com isso é que ele acha importante também o investidor renunciar um pouco o preço da cota e olhar para a capacidade de dividendo médio a longo prazo. O que isso quer dizer?
Às vezes nós ficamos muito presos a não pagar um valor acima de 1,0 preço sobre valor patrimonial nos fundos imobiliários, mas a gente percebe que mesmo o MXRF, por exemplo, ele sempre foi negociado um pouquinho acima do seu preço sobre valor patrimonial. Ele, com seus dividendos, com a reaplicação e com a valorização da cota, ele mesmo assim ele conseguiu vencer com louvor ali os títulos de renda fixa. Então, o que o professor quer dizer aqui, a meu ver? Quer dizer que desde que a gente consiga investir em fundos imobiliários que são muito seguros e fundos muito bem categorizados assim, a gente consegue um rendimento bastante justo e importante para a nossa carteira de investimentos. Tá? Aqui foi o que eu quis dizer com isso. Se eu colocasse o mesmo valor que eu coloquei lá atrás, os R$ 3.166,77, tudo em MXRF, no mesmo período de tempo, eu teria um rendimento superior, porque eu teria rendido R$ 2.616,35 contra apenas aquele valor lá de R$ 1.450. Então, com os investimentos aqui, claro que eu categorizei essa taxa de juros de 12,8% de dividend yield, né, para os 5 anos, e com a valorização da cota, sem fazer novos aportes, só reinvestindo os dividendos. Então a gente teria esse rendimento ali no valor total de R$ 5.783 e só de juros R$ 2.616,35, tá certo? E o que eu quero dizer com isso é que para você ser um investidor, não é importante você ter só fundos imobiliários, ou só ações, ou só renda fixa, nenhum é melhor do que o outro, depende muito do momento de mercado, depende muito de como está a sua carteira. Às vezes está mais atrativo você comprar ações, às vezes é mais atrativo fundos imobiliários, às vezes é mais atrativo você comprar ali a renda fixa, sim, para ter até mesmo a sua reserva de emergência, tá bom? Para a gente resumir este vídeo, a gente resume dizendo que os investimentos de renda fixa são investimentos seguros, que tem uma rentabilidade aqui no Brasil até bastante elevada, o que causa bastante atratividade para o investidor. Ele não estaria perdendo tanto assim investindo em renda fixa, mas se é um investidor que está atento aos fundos imobiliários, por exemplo, ele consegue uma rentabilidade que pode sim vencer os ativos de renda fixa, ainda mais esse IPCA+6, que ele é bastante difícil de bater, tá certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou dúvidas aí, você pode deixar um comentário aqui que a gente vai bater um papo. Eu sempre respondo todos os comentários e espero que você tenha ficado feliz de receber essa informação. Se você ficou feliz, deixa like aqui no vídeo para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí toda vez que eu faço vídeo você vai recebê-lo. Comenta aqui para mim se você tem renda fixa na sua carteira de investimento, eu quero muito saber disso, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui o final. Te vejo no próximo, até mais.